Então, o que a gente propõe na aula de hoje, né? Nessa parte final aí. Eu deixei aqui para vocês o link, né? Além dessa parte mais teórica, o link do Foxit Reader, né? Que é o leitor de PDF que permite, um dos que permite, que tem ferramentas no âmbito geográfico, né? Para a gente trabalhar, cartográfico. E o arquivo 1 e o arquivo 2 são as plantas, né? Do IBGE. Inclusive, eu estou linkando direto para lá mesmo, tá? E eu já baixei elas aqui. Então, eu tenho a carta do Rio de Janeiro, né? Se vocês forem dar uma olhada, ó, na hora que vocês forem dando zoom, são PDF pesados, tá? Então, uma primeira coisa que eu queria que vocês entendessem aqui, ó, é a questão da generalização cartográfica. Ó, por exemplo, Conselheiro Lafayette, né? Eu tenho aqui, e um pouquinho para cá, Viçosa. Ó, eu vou dar um zoom em Viçosa. Olha o que essa carta mostra para mim em Viçosa. Representa Viçosa como um ponto apenas, o município inteiro, tá? Tem uma linha de trem aqui, as rodovias em vermelho, os rios em azul, né? Os círculos com um losango dentro representa distrito, um círculo com outro círculo concêntrico dentro representa município. Então, aqui eu tenho baixo nível de detalhamento e uma escala pequena. Então, é proporcional. Menor nível de detalhe, escala menor, tá? Então, como que eu utilizo, né? Se esse mapa tivesse impresso, por exemplo, eu quero saber a distância em linha reta entre Conselheiro Lafayette e Viçosa, eu pegaria a régua e mediria essa distância gráfica aqui, né? O Dzinho. Aí vamos supor que deu lá, sei lá, 8 centímetros. Eu multiplico pelo denominador da escala, né? Que no caso aqui é 1 para 1 milhão, então é 1 milhão, e depois vai me dar um valor que vai dar em milhões de centímetros, eu transformo para metros e transformo para quilômetros, por exemplo, tá? O PDF, né, quando ele é disponibilizado pelo IBGE, ele já vem com essa parte espacial embutido, tá? Mas o meu leitor de PDF, que é o Foxit Reader, ele não sabe disso, então eu tenho que explicar para ele. Como que eu faço isso? Perceba que o mapa tem a área útil, né, que é onde estão as informações geográficas, e tem as informações marginais, o título, uma série de coisas que eu vou entrar em detalhe com vocês aqui no decorrer do curso, tá? E aqui embaixo você pode perceber que tem a escala gráfica, ó, tanto a escala gráfica quanto a numérica, ó. Escala 1 para 1 milhão, 1 centímetro no mapa é igual a 10 quilômetros no terreno. E perceba que tem uma escala em quilômetros, uma escala em milhas náuticas e uma escala em milhas terrestres. Aqui eu vou usar em quilômetros, tá? Então, eu tenho que calibrar o mapa, eu tenho que calibrar a escala do mapa para me conseguir fazer medidas com ele, via esse software. Então, eu venho aqui na aba Comente, lá no alto, ó, File, Home, Comente. Nas ferramentas de Comente, eu vou ter aqui a Measure, tá? Então, eu posso medir distância, perímetro e área, tá? Aí, eu vou habilitar a medida de distância. Ele aparece essa aba para mim do lado direito aqui, ó, e ele me dá algumas informações, tá? Aqui eu já tinha deixado ela calibrada, mas eu vou mostrar para vocês de novo como é que faz. A primeira coisa é você mostrar para o PDF, para o software, que você conhece uma distância, tá? Então, se aqui na escala gráfica, ó, eu sei que daqui até aqui no final dela, ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pôr no rend aqui. Ó, se aqui está em quilômetros, eu sei que, então, que do 0 a 10 aqui tem o quê? 10 quilômetros, concordam? Né? Do 0 ao 20 tem 20 quilômetros, né? E assim vai. Então, eu tenho condição de falar isso para o software. Por quê? Porque eu conheço uma distância gráfica e conheço uma distância real dentro do mapa. Então, eu calibro ele. Eu venho aqui, Measure, distância, aparece essa coisinha aqui, nessa aba. Eu clico nessa ferramenta, ó. Select two points to calibrate Measure tools. Aqui, ó. Vou ficar passando o mouse em volta dela, ó. Tá? Então, beleza. Eu clico aqui. Eu vou dar um zoom, que eu gosto de fazer a coisa bem precisa, ó. Eu clico aqui, ele vai me falar qual que é a distância aqui,
tá? Eu vou falar, a distância aqui é igual a 10 quilômetros. A distância gráfica ele sabe, né? Porque eu tenho a ferramenta, então a distância gráfica é igual a 10 quilômetros. Ele dá uma desconfigurada aqui, porque ele trabalha com polegada, eu volto para centímetro e configura aqui, ó, 1 centímetro equivale a 10 quilômetros. Pronto, o meu mapa está calibrado. O meu mapa em PDF, tá? Eu vou só mostrar para vocês que eu confiro se está calibrado. Se eu sei que daqui até aqui tem 10 quilômetros, eu venho aqui na distância, distância, clico aqui, num segundo clique ele me pergunta, você quer colocar a legenda acima ou abaixo? Acima. Ó, 10,10 quilômetros. Ou seja, aqui é aproximado, né? Ele errou esses 100 metros aqui, é porque eu posso ter calibrado errado, porque eu não dei zoom suficiente, ou na hora de medir a distância eu não cliquei no ponto certo, tá? Mas eu sei que está mais ou menos certo. Então, eu venho cá agora e faço a medida que eu quero, que é Conselheiro Lafayette a Viçosa. Eu quero saber a distância em linha reta. Ó, Conselheiro Lafayette, Viçosa, Meassure, distância. Cliquei aqui, ó. Ele me pergunta onde que eu quero colocar aqui, ó. 96,29 quilômetros em linha reta. Tranquilo? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Existe uma relação de proporcionalidade no mapa. Como que eu obtenho isso? Medindo a distância gráfica e multiplicando pelo denominador da escala. O software me facilita? Sim, só basta eu calibrar ele, que eu não preciso ficar multiplicando toda hora. Eu calibro ele uma vez e eu posso medir qualquer distância aqui. Por exemplo, eu vou querer medir a distância de Juiz de Fora a Viçosa. Ó, vou dar o zoom, tirar o zoom, vim aqui, colocar, vou arredar um pouquinho para cima aqui. Ele demora um pouquinho para carregar, mas se eu der o zoom de novo, vem aqui, seleciono. E beleza. Aí eu venho aqui embaixo, vai estar o valor, ó. 133 quilômetros. Da onde que eu cliquei? Em linha reta. Então, eu vou fazendo essas medidas no mapa, né? Geralmente é utilizado para isso. Ah, professor, mas você está me fazendo medidas em linha reta. Ah, mas o sistema permite eu medir perímetro, que eu vou clicando em várias linhas, né? E ele vai fazendo as medições para mim. Então, por exemplo, se eu quero vir aqui e medir a distância mais fidedigna de Viçosa a, deixa eu ver aqui, a Pedra do Anta, ó, seguindo a rodovia, eu clico aqui, vou clicando em cima do trajeto, ó, ele vai acumulando para mim e eu tenho uma medida mais precisa. Aqui, ó. Opa. E aqui, ó, 17 quilômetros. Estão vendo? Mesma coisa com a área. Depois vocês dão uma testada aí. Eu não vou ficar entrando em detalhe, porque senão a aula vai se prolongar muito. Tá. Então, essa é a questão da escala que eu queria mostrar para vocês. Agora, a questão da generalização. Perceba. Viçosa, assim como Lafayette, que é uma cidade muito maior, ela está representada basicamente como uma manchinha amarela aqui. Viçosa nem tem isso, tão pequeno, né? Então, isso aqui é uma escala de 1 para 1 milhão. Então, eu tenho menos nível de detalhe. Quando eu vou para a escala de 1 para 50 mil, eu tenho mais nível de detalhe. Olha só para vocês verem. Então, esse aqui é um mapa na escala de 1 para 50 mil. Ó, estou dando zoom. Perceba que dar zoom ou tirar zoom, eu não aumento meu nível de detalhes. O desenho é fixo, é o mesmo. O zoom é isso, eu dou uma aproximação. Eu não aumento meu nível de detalhes. Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui é uma escala de 1 para 50 mil. Aqui, dá certo se eu vir aqui e já fazer a medida de uma vez? Não, por quê? Porque é outro mapa, outra escala. Então, eu tenho que vir aqui na legenda, na escala gráfica e calibrar de novo. Ó. Só que aqui agora está em metros. Ó. Do 0 até aqui tem 3.000 metros. Do 0 até aqui tem 1.000 metros. Então, eu venho aqui, dou um zoom bem caprichado aqui para mim ter precisão na hora de calibrar. Meassure distance. Aí ele vai aparecer aquela abinha ali para mim. Ó. Deixa eu só tirar aqui. Ele vai aparecer aquela abinha para mim. Eu clico novamente aqui, ó, Select 2 Points to Calibrate Meassure Tools. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Ele vai me perguntar quantos
qual que é a distância do terreno aqui? Eu falo 1.000 quilômetros? Não, metros. Ok. Aí ele vai configurar, porque ele trabalha em polegada. Eu venho aqui, só ajeito aqui 1 centímetro, equivale a 1.000 metros. Tá? Aí é aquele negócio, sempre conferir se deu certo, tá, gente? Distância. Se a calibração funcionou bem, eu tenho uma distância daqui até aqui muito próxima de 1.000 metros, ó. 997, né? É porque às vezes eu não peguei no ponto certo aqui, às vezes eu não peguei no ponto certo aqui, ou às vezes a minha calibração não foi bem feita, mas eu sei que está mais ou menos correto, né? Então eu posso vir aqui agora, ó, e medir alguma coisa que eu conheço, né? Por exemplo, que eu tenho interesse, mas não sei a medida. Por exemplo, das 4 pilastras até na Caixa Econômica Federal. Tá? Vou colocar aqui para cima. Então, eu tenho 1.034 metros, ou seja, basicamente 1 quilômetro. Tá? Então, dessa maneira, eu consigo, né, tirar medidas no mapa. Aí, uma coisa que é importante a gente deixar claro é por que eu estou usando isso aqui? Ah, existe o Google Maps, professor. No Google Maps eu entro lá, clico num lugar, clico no outro, ele me dá a distância também. Sim, concordo com você. O que eu estou explicando aqui agora é o início da cartografia, como você trabalhar com mapas impressos que são oficiais a nível nacional, tá? Que são os mapas do IBGE, né? Então, eu sei a procedência dos mapas do IBGE, porque quando eu vou trabalhar com o IBGE, eles têm o cuidado, né, de atender a qualidade cartográfica que eu preciso para colocar, desculpa, o meu na reta na hora que eu vou assinar um projeto. Entendeu? Então, na hora que você chega lá, não, eu tirei a medida no Google. Ah, tá, beleza. Mas e aí, o Google tá certo? Você tem essa informação? Entendeu? Logicamente, a gente tem algumas pesquisas, né, comprovando que o Google tem algumas coisas bem bacanas. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, sempre fazendo essa comparação mais a nível profissional. Tá? Só algumas perguntas que eu queria fazer para vocês aqui. No primeiro mapa, né, a gente tinha um mapa na escala de 1 para 1 milhão. Qual que é o menor objeto que eu posso representar nesse mapa aqui que ele aparece? Alguém sabe aí falar? Pessoal, deu algum problema aí? Estou gravando a aula. Deixa eu ver aqui e tal. Deu sim. Esse leitor apresenta a escala na ampliação ou na redução? Yuri, redução ou ampliação é uma mudança de escala, né? Ele apresenta a escala. Se você quer reduzir ou ampliar, você tem que aplicar o fator de escala, tá? Professor, o senhor está gravando a aula? João, sim. Ela disponibiliza toda a aula minha que é de material assim, eu sempre gravo e disponibilizo ela. Por exemplo, no início da aula, que era só as orientações, eu não vejo sentido em gravar aquilo lá. Então, a gente, né, passa para a parte que interessa mesmo, que não fica uns vídeos grandes. Tá? Aqui, professor, aqui está marcando que sim, beleza. Obrigado, acho que o Meet bugou. Tá, eu acho que o problema foi com o Meet do João aí. Mas, pessoal, aí a primeira pergunta eu tenho um mapa na escala de 1 para 1 milhão, onde 1 centímetro equivale a 10 quilômetros. Presta atenção, 1 centímetro equivale a 10 quilômetros. Então, o nível de generalização é muito alta, né? Ele representa a Viçosa como um ponto, por exemplo, tá? Mas qual que é o menor objeto que eu consigo ver nesse mapa? Qual que é o menor objeto a ser representado nesse mapa aqui? Eu aplico aquela regrinha do 0,002 lá, né? 0,2 se saiu em milímetros e 0,00002 se sair em metros, tá? Então, quando eu multiplico 1 milhão por 0,00002, eu tenho 200 metros. Ou seja, nenhum objeto menor que 200 metros, ele sai nesse mapa. Ele é tão pequeno e a escala é tão generalizada que ele não é capaz de ser representado, tá? E para isso eu tenho um artifício. Eu utilizo convenções cartográficas. Por exemplo, Viçosa está sendo representada por um ponto com 2 centros com 2 círculos concêntricos, tá? Por exemplo, na escala de 1 para 50 mil, qual que é o menor objeto a ser mapeável aqui? Qual que é o menor objeto que eu consigo representar nesse mapa, nessa escala?
50.000 vezes 0,0002, que dá 10 metros. Então, nenhum objeto menor que 10 metros, ele aparece no mapa de tão pequeno que ele é. Ou ele aparece na forma de uma conversão cartográfica, um símbolo que o representa. Mas eu não tenho uma medida de área, eu não tenho uma medida de distância, eu só tenho uma medida de localização, coordenada x e y, basicamente. Tá? Que daqui a pouco vocês vão ver que é latitude e longitude. Tá? Então, pessoal, eu acho que eu queria passar isso para vocês, né? Essa questão da escala, da generalização, da qualidade, né? Para vocês entenderem. Agora é treinar um pouco e entender realmente, é fazer esses exercícios. Essa semana a gente vai mexer bem com esses dois mapas, né? Na aula de amanhã também, trabalhando com obtenção de coordenadas geográficas aí, de alguns pontos de interesse. Aqui eu medi distância, mas eu quero saber, por exemplo, a coordenada das 4 pilastras, né? Nesse mapa, por exemplo. Isso é importante para várias aplicações que a gente vai utilizar aí.